Você sabia que os Exus são divididos em graus iniciáticos? Isso lá no plano espiritual? Qual é o grau do teu Exu? Você tem ideia? Se você não sabe de nada disso, vem saber com a gente. Um filho de Beba que tem fé, Nós temos fé, um filho de Beba que tem luz, nós temos luz. pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Eu sou o Palhão das Pedreiras, esse é o canal Umbanda Reino da Paz e esse é um Doutrinando. Se você estava com saudade dos nossos doutrinandos, aqueles vídeos maiores, que tem imagem, que tem explicações, este é o primeiro Doutrinando de 2022 e não poderemos começar diferente falando sobre os nossos queridos Exus, Pombagiras e Exus Mirins. Antes da gente começar a falar sobre o grau, e cada grau tem uma cor específica, nós temos que entender que, poxa, Pelé, mas eu não vejo Exus usando essa cor que o senhor vai falar. Isso é normal, porque o Exu, primeiro que ele não fala o grau dele, dificilmente ele vai falar o grau dele, a não ser que ao longo do tempo vocês tenham uma conversa sobre isso e ele fale o grau dele. Porém, para quem tem vidência ou para quem viaja astralmente até o plano espiritual e conhecem os Exus, consegue saber o grau do Exu porque espiritualmente o Exu usa dessas cores. Mas todo Exu na Umbanda, a maioria usa o famoso preto, vermelho e branco. Isso não tem a ver com o grau do Exu. Vocês já pararam para pensar que o preto velho pode usar várias outras cores? Não é difícil a gente ver um preto velho, por exemplo, com uma guia vermelha, uma guia amarela, ou um preto velho com uma toalha, uma camisa marrom, ou um preto velho até mesmo de azul. Não é tão difícil ver. Quando a gente fala em caboclo, mais ainda, é normal nós vemos caboclos de cocar verde, mas de cocar marrom, cocar amarelo. Nós vemos caboclos trabalhando com outras cores, até a cor preta, né? Exemplo do seu pena preta, exemplo do seu araúna, seu serra negra, seu pantera negra, que usa preto e amarelo. Então, quando a gente fala em baiano, então mais ainda, tem baiano que trabalha de laranja, de amarelo, outros trabalham de verde, de azul, marinheiro também. Você já parou para pensar, por que só o Exu, então, não pode trabalhar com outras cores? Porque isso não tem nada a ver com o que o Exu trabalha. O Exu em terra, ele usa mais o preto, vermelho e branco, salvo alguns outros Exus que acabam usando outras cores, mas ele acaba usando o preto, vermelho e branco porque é a cor magística de Exu que tem a ver com o trabalho que o Exu faz em terra. Pai Léo, qual é o trabalho? Eu vou falar numa pílula. Eu vou fazer uma pílula especial para explicar as cores de Exu e aí a gente entende por que o Exu gosta do preto e vermelho. Mas isso não quer dizer que esta seja a cor que ele use no plano espiritual. No plano espiritual, os Exus utilizam as suas cores magísticas. Os Exus no plano espiritual utilizam as cores do seu grau espiritual. Então vamos começar falando do primeiro grau. O primeiro grau é o Exu que usa a cor grená, que é aquele vermelho vinho, com a cor marrom. Esses Exus são chamados de Exu pagão. E é importante a gente falar que isso não tem nada a ver com religião, isso é a nomenclatura que é dada por eles. Vai, Léo, quem dá essa nomenclatura? Não sei, é a nomenclatura que o plano espiritual utiliza. Então, é a nomenclatura que eles vão utilizar. O Exu pagão, e é importante a gente falar que a gente vai falar dos graus de Exu, do primeiro até o 7º grau de Exu. Porém, isso não quer dizer que esse Exu não seja de luz. O primeiro grau de Exu, já o Exu pagão, já é um Exu que vai praticar a caridade, que vai praticar o bem. Estamos falando dos Exus de lei, que não é o Exu, é o verdadeiro Exu. Não existe Exu que não é de lei, tá? Mas não existe. Ah, mas quer dizer que o Exu pagão vai fazer maldade, o outro Exu... Não, não. Nenhum Exu vai fazer maldade. Nenhuma entidade de esquerda faz o mal, pratica o mal, destrói, amarra. Isso não é entidade, isso não é Exu. Exu não faz nada, nenhum trabalho escuso. Ah, pai, não, mas eu já ouvi falar que um Exu de fulano de tal fez... Não era Exu. Era quiumba, era obsessor se passando por Exu. Exu realmente não pratica o mal e não faz o mal para ninguém e nem trabalhos escusos. O Exu pagão, que é o que nós chamamos, ele é o primeiro grau de Exu. São os espíritos recém-tornados Exus, que muitos deles não trabalham nas nossas esferas de Umbanda, muitos ficam na retaguarda, ainda estão começando o seu trabalho de Exu, e o trabalho de Exu no plano espiritual, ele é muito importante. Por quê? Porque ele está conectado
com o equilíbrio dos espíritos. Então, são Exus que estão trabalhando dentro das hostes como o umbral e as outras hostes para o equilíbrio dos espíritos, que eles sejam resgatados o mais rapidamente. São Exus que não usam tridente, tá? São Exus que usam só da sua manipulação. Eles ainda não têm as suas ferramentas, então são Exus que trabalham com essas cores, e é muito comum esses Exus ainda não terem muita forma fluídica, porque um Exu, quando entra na linha, ele entra numa forma quase que pura, vamos dizer assim, sem a similaridade ainda do que ele realmente vai se tornar, um Exu ou uma pombagira. Por exemplo, podemos dizer que os espíritos que se apresentam como Exus pagãos são espíritos ainda não binários, apesar que não existe binariedade na espiritualidade, mas espíritos que não demonstram nenhuma forma fluídica, ainda só uma forma corpórea humanoide, mas nada ainda que liguem ele nem ao que ele foi na vida passada, porque ainda ele é uma entidade que está se formando dentro das egrégoras de Exu. O segundo grau de Exu é o Exu que nós chamamos de Exu batizado. Um Exu que usa a cor marrom e prata, tá? Na verdade, ele usa marrom e cinza escuro, tá? Esses Exus são chamados de Exus batizados porque o trabalho deles é fazer o resgate dos espíritos. Então, eles trabalham em postos avançados, tanto no umbral como em outras esferas, fazendo o resgate desses espíritos. São os grandes sentinelas desses locais. Aliás, é descrito em algumas literaturas que eles vivem em torres, porque são espíritos que estão ali observando e tentando resgatar todos esses espíritos. Não são Exus que trabalham em terra na Umbanda, são Exus que trabalham só no espiritual, fazendo esse trabalho de resgate mediúnico e resgate espiritual de quem está ali. Já o terceiro grau de Exu é o que nós chamamos de Exu sacramentado. E aí sim é um Exu que usa tridente, já começa a utilizar essa ferramenta. Aliás, um dia a gente fala o porquê Exu usa tridente, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o demônio. O tridente, ele é uma ferramenta de Poseidon, ele não tem nada a ver com o diabo. E não tem nada a ver também com essa questão do Poseidon. O tridente, ele tem uma explicação por que ele é usado na espiritualidade, que um dia eu faço uma pílula para não ficar muito extenso este doutrinando. Então, este Exu, que nós chamamos de Exu sacramentado, que ele vai usar cinza escuro e cinza claro, é o Exu que participa dos trabalhos fixos nos campos vibracionais. Então, olha só, enquanto nós temos Exus que trabalham em postos avançados, resgatando, temos Exus que trabalham em locais fixos, em pontos fixos energéticos. E nesses pontos fixos, temos os Exus que trabalham na Umbanda. A grande maioria dos espíritos que trabalham na Umbanda são Exus sacramentados, que gostam do cinza escuro com cinza claro e trabalham dessa forma, em campos vibracionais, e já estamos falando de espíritos que trabalhem com o ser humano, com o encarnado, no plano físico, nos auxiliando. O quarto grau de Exu é o que nós chamamos de Exu formado. É o Exu que usa cinza claro e verde escuro, ou verde musgo. Estes Exus, eles são os Exus que já estão bem evoluídos e trabalham principalmente no equilíbrio do ser humano. Vocês lembram aquilo que a gente fala, que Exu está muito conectado com o ser humano? Então é por isso, porque esses Exus estão ligados ao nosso equilíbrio. Muitos desses Exus trabalham nos terreiros de Umbanda, muitos desses Exus estão nos terreiros, são as entidades que a gente conversa, porque são aqueles que vêm para fazer os trabalhos no plano físico e principalmente nos auxiliar neste equilíbrio. Aqui estamos falando de Exus que usam 2 tridentes, um em cada mão, porque são Exus que trabalham neste polo equilibrador. O quinto grau de Exu é o que nós chamamos de Exu armado. Exu que trabalha de azul escuro com amarelo, tá? Esses Exus, que são os Exus formados, é o Exu que usa o tridente de 2 pontas, tá? Como ferramenta. É um Exu que já, assim, na verdade eu nem falei isso, mas a partir do 3º grau os Exus já têm divisões, então ali já começam a surgir a Pombagira, o Exu e o Exu Mirim, tá? Essas divisões de linha, de forma fluídica. E aqui estamos falando dos Exus que chefiam falanges. Então, ele já chefia, ele já tem o seu grupamento de espíritos, ele já tem alguns espíritos que trabalham junto com ele. É o famoso Exu chefe de falange, chamado de Exu armado,
que trabalha com esse tridente de 2 pontas, de verde e amarelo. O principal trabalho deles ainda é aqui com o ser humano, são Exus que trabalham nos terreiros, chefiando as casas, chefiando as falanges, chefiando esses grupamentos. O 6º grau de Exu, aí sim estamos falando de Exus que já não trabalham quase em terra, dificilmente a gente vê um Exu de 6º grau, é o famoso Exu coroado. Ele trabalha de azul escuro e prata. Esses Exus têm como principal trabalho o equilíbrio do planeta Terra. Então, olha só, enquanto os outros Exus trabalham para o equilíbrio dos espíritos desencarnados, os primeiros, os outro grupamento vão trabalhar, né, o 3º, 4º e 5º grau, vão trabalhar com o ser humano. Aqui estamos falando dos Exus que trabalham para o planeta, para a humanidade. Já são Exus que trabalham nas esferas espirituais, equilibrando toda a energia planetária e não só do ser humano, tá? Propriamente dito. Esses Exus dificilmente a gente vê em terra, são Exus coroados, são Exus que chefiam linhas, tá? São os Exus que deram nome às linhas muitas das vezes, são grandes Exus, mas que não têm muito contato com nós seres humanos, porque são os Exus que já estão num grau bem acima. E o 7º grau de Exu, aí sim estamos falando do Exu maioral. Muita gente acha que Exu maioral é um só. Exu maioral é Lúcifer? Não. Nós temos maiorais em todas as linhas. Nós temos o Exu maioral de Xangô, Exu maioral na linha de Oxóssi, Exu maioral na linha de Ogum, Exu maioral na linha de Beji, Exu maioral na linha de Oxum, Exu maioral na linha de Ançã, Exu maioral em todas as linhas, Obaluaê, Nanã, Oxalá, Iemanjá, todas as linhas têm o seu Exu maioral, que é um Exu. O primeiro Exu tranca-ruas, por exemplo, é o Exu maioral de Ogum. Ele usa azul escuro e dourado. Nós só temos hoje 10 Exus que trabalham, na verdade são 12, né? 12 Exus maiorais que trabalham na Umbanda e eles não vêem terra. Eles trabalham num trabalho muito de retaguarda, porque são Exus que têm uma energia cósmica muito grande e trabalham chefiando as outras linhas e coordenando todas as linhas de Exu. Todos os Exus de Ogum têm como maioral o Exu Tranca-Ruas único que fundou a linha do Tranca-Ruas, que é o primeiro Tranca-Ruas. Esse Exu não vem mais em terra, esse Exu só trabalha nestes comandos. Esses Exus, nós não temos contato com eles. São Exus que são muito antigos, são Exus que estão em graus. Pai Léo, mas eu queria saber se o Exu veludo em qual grau está, o Exu marabô. Não tem diferença. Na linha do marabô, você tem os Exus de todos esses graus. Todos os graus, então, estão em todas as falanges. Você tem Exu veludo em todos esses graus. Você tem Exu meia-noite em todos esses graus. Você tem Pombagira rainha em todos esses graus. Maria Padilha em todos esses graus. Tranca-Ruas em todos esses graus. Se você quiser saber qual que é o nome do maioral de cada linha, eu convido que você assista o nosso outro vídeo que já temos aqui no canal, que é um outro Doutrinando, que fala da hierarquia dos Exus. Lá nós falamos do maioral de cada linha. Dá uma olhada lá. Aqui estamos falando desses graus mediúnicos que cada Exu tem, e dentro da linha, dentro da falange de Exu, cada Exu tem o seu grau. Se você quer saber o grau do teu Exu, eu não posso falar, não adianta você botar no comentário. O grau do teu Exu, que é um Exu único, você só sabe conversando com ele, e se ele achar prudente, ele vai te falar. E é importante que só você saiba, não tem o porquê as outras pessoas saberem, porque isto entra nos mistérios da linha de Exu. As outras entidades não têm graus, é só Exu que tem grau, porque Exu está conectado ao ser humano, tem um trabalho específico e é dividido nesses graus. Se você quiser saber mais sobre tudo isso daqui, você procure o teu Exu, que ele vai te falar dentro de um terreiro. E principalmente, saiba que a força de Exu não está conectada com o grau. É lógico, quanto mais o grau de Exu, mais a espiritualidade ele tem e mais permissões ele tem. Mas isso não quer dizer que ele é mais forte, que ele é melhor que ninguém. E outra coisa, não vai achando que só porque teu pai de santo é pai de santo, que o Exu dele está num grau acima do teu. Não existe isso. E não existe abuso de poder. Nenhum Exu vai falar nunca para outro: baixa a bola aí, cala a boca porque eu estou num grau maior. Isso é coisa de ser humano. Isso é coisa de nós que somos pequenos, que somos ainda egocêntricos. Exu não tem ego. Exu só aumenta o seu grau porque ele tem mais outorgas, mais responsabilidades e mais obrigações dentro da espiritualidade. É só por isso, não tem nada a ver com força. Certo? Se você quiser saber mais, procure um terreiro. Não esquece de dar aquele like legal no canal, ativa o sininho, dá o joinha, que é isso que ajuda o nosso canal demais a crescer,
Então não custa, vai. Você gostou de saber dos graus de Exu? Coloca aqui embaixo o nome do teu Exu e, principalmente, coloca aqui o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a crescer. Um abraço, saravá e até mais. Nós